Boa noite. Boa noite. José Dirceu se apresenta em Brasília e começa a cumprir a pena de 30 anos de prisão. Homem forte do governo Lula, ele foi condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Concorrência para a limpeza pública na cidade de São Paulo vira caso de polícia. A prefeitura ignorou a ordem da justiça para suspender o processo e a PM foi chamada. Número de jovens brasileiros que não estudam nem trabalham sobe e passa de 11 milhões. Dados do IBGE mostram que as mulheres são afetadas de forma mais intensa pela crise econômica. Ataque a tiros numa escola dos Estados Unidos deixa 10 mortos. A polícia encontrou bombas dentro e fora do prédio. Um ex-aluno de 17 anos é suspeito e está preso. Todos os bispos do Chile renunciam depois da acusação de acobertar casos de pedofilia na Igreja Católica. Os 34 religiosos foram convocados pelo Papa Francisco para 3 dias de reuniões no Vaticano. Um Boeing com 113 pessoas a bordo cai em Cuba logo após a decolagem. O avião pegou fogo e ficou destruído. Foram resgatados apenas 3 sobreviventes em estado crítico. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. Um avião caiu hoje à tarde em Havana, capital de Cuba, depois de decolar do aeroporto internacional José Martí. Mais de 100 pessoas morreram. 3 sobreviveram. O Boeing 737 tinha como destino a cidade de Holguín, no leste de Cuba, e caiu pouco depois da decolagem numa área rural. 113 pessoas estavam a bordo, 104 passageiros e 9 tripulantes. O avião pertencia a uma empresa americana, mas estava arrendado para a companhia aérea cubana de aviação. Atirador numa escola do Texas, nos Estados Unidos, matou hoje 10 pessoas e feriu 12. A maior parte das vítimas é de estudantes. Testemunhas disseram que o alarme de incêndio foi acionado e logo depois começaram os tiros. 2 jovens suspeitos foram detidos. Um deles, identificado como Dimitrios Pagurtsis, de 17 anos, seria o atirador. O esquadrão antibombas encontrou possíveis explosivos na escola e perto dela. Esse ataque de hoje aconteceu pouco mais de 3 meses depois de um atirador assassinar 17 estudantes numa escola da Flórida. Começou ontem o período sagrado dos muçulmanos, o Ramadã. A comunidade islâmica se reúne todas as noites para celebrar na Mesquita Brasil, a mais antiga de São Paulo. Pontualmente às 5h32 da tarde, o sheik faz o chamado para a reza. Tâmaras são distribuídas. É o primeiro alimento do dia. Os muçulmanos jejumam da alvorada até o pôr do sol durante todo o Ramadã. O mês é considerado sagrado e varia a cada ano, pois eles seguem o calendário lunar. A prática é um pilar da religião islâmica, encarada como um exercício de aproximação de Deus. A oração é feita em direção a Meca, na Arábia Saudita. Quando acaba, é hora do jantar. A comida é farta, arroz, lentilhas, carnes e saladas. O jantar de quebra de Ramadã acontece todas as noites durante esse mês. São servidas por dia de 300 a 400 pessoas aqui na mesquita. Público que aumentou bastante nos últimos anos com a chegada dos refugiados. Famílias da Palestina, Líbia, Somália, Gâmbia e principalmente da Síria, como a de Abdala e Nisrin, que chegaram ao Brasil há 4 anos. Aqui é muito bom, porque não tem guerra. Esse é muito bom. Em 2010, São Paulo tinha 11 mil muçulmanos, segundo o censo do IBGE. Hoje, o número deve ser bem maior, também pela presença dos estrangeiros. A Mesquita Brasil, no Cambuci, é a mais antiga da América Latina. Começou a ser construída em 1929 e virou um ponto de referência para quem vem de fora. Refugiados que recebem ajuda pela mesquita aqui são na faixa de 2.000 para 3.000 pessoas. Então tem bastante gente, sim. Durante o Ramadã, além do jejum, os muçulmanos também devem intensificar a caridade e as práticas religiosas. Tem bastante médicos que eles recomendam fazer jejum porque elimina bastante doenças. Então é uma coisa boa para o seu corpo
E também você sente para sua alma também bom, porque você vai ficar mais próxima para Deus. Infelizmente, algumas pessoas não têm como comer, não têm como beber. Então, o rico, na verdade, principalmente quando vai fazer jejum, vai praticar jejum, então ele vai ter chance para entender o sentimento dos pobres. José Dirceu se entrega à Polícia Federal e começa a cumprir a pena de 30 anos na Lava Jato. Dirceu se entregou em Brasília por volta das 2 horas da tarde. O prazo máximo concedido pela Justiça era até às 5. Ele teve o último recurso negado ontem pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, num dos processos em que o petista é réu. José Dirceu foi condenado na Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foi acusado de ter recebido 12 milhões de reais em propina da Engevix por meio de contratos superfaturados com a Petrobras. De acordo com os procuradores, o ex-ministro recebeu dinheiro enquanto era julgado pelo Supremo no mensalão petista. José Dirceu é um dos fundadores do PT e comandou o Ministério da Casa Civil no primeiro mandato de Lula. Na época, era um dos mais importantes ministros. Saiu com o escândalo do mensalão petista. Ele fazia parte do núcleo duro do governo, ao lado de Antônio Palocci, que comandava a pasta da Fazenda. Com a prisão dele agora, sobe para 3 o número de importantes políticos que são ou foram do PT e estão na cadeia por causa da Lava Jato. Palocci está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão. No ano passado, deixou o PT acusando Lula. O ex-presidente está no mesmo prédio na capital paranaense, mas o petista cumpre a pena, também de 12 anos, numa sala de estado maior, que fica em outro andar do prédio da PF. José Dirceu foi para o complexo da Papuda, no Distrito Federal. Ele deve ser levado nos próximos dias para Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde ficam os presos da Lava Jato. O ex-ministro ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ. Antônio Palocci negocia nova delação agora com a força-tarefa da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal de São Paulo. A defesa do ex-ministro disse aos investigadores que pode apresentar casos inéditos de corrupção vinculados à consultoria de Palocci. Os supostos crimes envolvendo os clientes da consultoria, outras empresas e operadores do mercado financeiro teriam ocorrido no estado de São Paulo. Palocci já tem um acordo de colaboração premiada assinado com a Polícia Federal Paranaense. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele comenta a prisão de José Dirceu. A prisão de José Dirceu pede uma avaliação técnica, não política. Tecnicamente, a volta do ex-chefão da Casa Civil para o xadrez consolida um quadro penal que faz do PT uma organização criminosa. Os petistas e seus devotos não gostam que se diga, mas isso não é uma opinião de repórter ou uma provocação dos inimigos da legenda. É o que diz a lei. O parágrafo 1º do primeiro artigo da Lei 12.859 de 2013 anota o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Além de José Dirceu, estão em cana Lula, Antônio Palocci e o ex-tesoureiro petista João Vacari. Todos colecionam condenações que individualmente ultrapassam em muito os 4 anos de cadeia. Não há muito o que discutir. Considerando-se a letra fria da lei, trata-se de uma organização criminosa. O PT não está só. Outras organizações partidárias bandidas estão sendo desmascaradas. Um detalhe injeta ironia na conjuntura. A Lei 12.859, essa que traz a definição de organização criminosa, foi sancionada por Dilma Rousseff. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o deputado estadual Barros Munhoz, do PSB de São Paulo, sobre as eleições. Em Recife, uma pegadinha vai parar na justiça. O Ministério Público de Pernambuco denunciou youtubers que, fantasiados como na série La Casa de Papel, foram presos por tentativa de invasão do centro de triagem de detentos.
A intenção dos 4 jovens era publicar um vídeo engraçado na internet, mas eles acabaram presos quando, segundo agentes penitenciários, o grupo tentava entrar no Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna, em Abreu Lima, Grande Recife. Na noite anterior à prisão, os jovens postaram vídeos nas redes sociais usando os macacões vermelhos e as máscaras do pintor Salvador Dalí. As fantasias imitam as roupas da série La Casa de Papel, que conta a história de um grupo de assaltantes que invade a Casa da Moeda Espanhola para cometer o roubo perfeito. Depois da audiência de custódia, o grupo de youtubers foi liberado sob o pagamento de fiança. 3 adultos foram denunciados pelos crimes de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, desacato a funcionários públicos, provocação de alarme ou ato capaz de produzir tumulto e corrupção de menor. Um jovem índio de uma aldeia da zona sul da capital paulista decidiu, por meio do rap, denunciar os problemas enfrentados pelo povo dele. Ele mesmo escreve as letras e já fez até parcerias com gente famosa. O Kunumi MC é mais um personagem que é a cara de São Paulo. É de chinelo, vestindo bermuda e moletom que ele nos recebe sereno e com a voz baixinha, o Herá Jeguaquá Mirim. O jovem de 17 anos mora na aldeia Crucutu, no extremo da zona sul de São Paulo. A timidez vai embora quando o rapaz enche o pulmão para cantar. Nasce o rapper indígena Kunumi MC. Preservamos a cultura e a natureza. A cultura e a natureza. Somos todos Guarani Kaiowá, pois todo dia é o dia do índio. Kunumi quer dizer garoto na língua guarani, e o interesse pela música veio de criança mesmo, depois dele ler os versos do pai, que é escritor de literatura indígena. Eu vi que essas poesias tinha muitas rimas, né? Rimando e decidi cantar, né? Rap sim, rapaz, e em 2 idiomas. Estão sofrendo, mas não correndo, porque a luta não acaba por aqui. Temos que lutar para mim, E quem são os ídolos dele? O primeiro é o Racionais, né? Que eu gosto, né? E o segundo é o Criolo, né? E até fiz um som com ele já, né? O rap de Kunumi fala da demarcação das terras indígenas e tem chamado a atenção na internet. Eu já ouvi falar que representa esse país, antes mesmo do lugar ter se chamado Brasil. A gente quer pegar um pouco que nos pertence. Somos indígenas, nossa briga pela terra, digo que não é recente. O mais curioso é que aqui na aldeia não tem sinal de celular e nem de internet. Mas de vez em quando o Kunumi falou pra gente que pinta aqui o sinal de alguma propriedade vizinha. Por isso que de vez em quando ele também circula por aqui em busca desse sinal para conseguir acessar os seguidores dele nas redes sociais. Kunumi, como é que é daí essa reação das pessoas? Como é que tem sido esse contato dos seus fãs, digamos assim? Muita gente indígena hoje fala, né? Valeu, Kunumi MC, por você falar do nosso povo. Já são 2 discos gravados, muitos seguidores nas redes sociais e um fã incondicional, o pai, que rebate com sabedoria o pensamento de que rap é coisa de homem branco e das grandes cidades. O branco come mandioca, come farinha de milho, come abacaxi, dorme na rede. Come açaí, bebe guaraná e é do índio, só que ninguém fala isso, né? E o índio não fica reclamando. E assim, na base do bom humor, a família segue acreditando na carreira de Kunumi como cantor, mas sem abandonar as origens. O que eu quero mais ser conhecido não só como famoso do rap, mas ser um famoso que luta e lutou pela sua causa, né? Sou Kunumi, luto pelo povo e hoje eu sou assim, luto por causa do meu povo. 2 abordagens de má fé têm causado transtornos aos passageiros no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Numa delas, vendedores oferecem assinaturas de revistas com malas de brinde. Em outra, motoristas clandestinos agem livremente. Essas 3 amigas foram enganadas juntas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, no mês passado. Foi em um quiosque como este, de assinatura de revistas. O atrativo era ganhar uma mala como brinde.
Veio 4 moças, cada uma abordou uma de nós. Depois que você se encanta com a mala, aí ela pega e fala para você assim, ó. Aí, ó, além da mala, a senhora vai ganhar mais 4 revistas. Mediante isso daí, nós somos universitárias e a gente pede uma colaboração de R$ 59,00. No comprovante de pagamento, a surpresa. Eram 12 parcelas de R$ 59,90, um total que passa os R$ 700. Agora, elas tentam cancelar os contratos. Com um celular, flagramos a mesma abordagem no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul. Mas a assinatura você não paga porque é uma promoção de incentivo à leitura. Só vai colaborar com a entrega do correio, porque ele é um órgão federal. Não era 150 por mês? Esquece. Vai ficar por mês também só a entrega, que é 79. Para a Maria Aparecida, de 77 anos, que também foi vítima da suposta má-fé, os idosos que precisam redobrar a atenção. Porque a pessoa vai comprar uma coisa que não está sabendo, está pensando que está comprando por 59 uma mensalidade e vocês estão comprando 12. Em geral, a maioria das pessoas que está em um aeroporto está em um momento de alegria, indo viajar, voltando ou até mesmo compartilhando de uma realização de um sonho de uma pessoa querida. E por isso, esta pessoa tende a estar mais distraída, ou seja, vulnerável para ser enganada. Também no aeroporto de Guarulhos, flagramos a ação dos chamados arrastadores, motoristas clandestinos que abordam a pessoa logo que ela sai do saguão. Eles até usam aplicativos como o Uber, mas apenas para estimar o valor da corrida. Por exemplo, no aplicativo, eu pago, já tem lá o meu cartão. O com você é maquininha? Como que é? Para este delegado da Polícia Civil, nenhuma das duas abordagens podem ser caracterizadas como crimes. No caso das corridas de Uber, a pessoa está querendo ganhar um pouco de tempo, vai querer economizar que seja 5, 10 reais naquela corrida. No caso das editoras, o que elas fazem? A vítima quer o quê? Quer levar uma mala para casa e achando que aquilo vai sair de graça. Gente, não tem nada de graça nesse mundo, né? Tem que prestar um pouco mais de atenção. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a editora 3, responsável pela venda das revistas, que disse ter a mala como brinde, mas não teve retorno até a exibição dessa matéria. A assessoria de imprensa do aeroporto disse que a editora 3 tem contrato de cessão de espaço nos terminais, como é feito em outros aeroportos e shoppings do país. Sobre os motoristas clandestinos, a empresa que administra o aeroporto destaca que faz uma campanha interna orientando os passageiros sobre o tema. Os casais mais moderninhos que planejam uma cerimônia mais tecnológica, os tradicionais e agora também inspirados na realeza britânica. Tem novidade para todo gosto e bolso na Expo Noivas, um mercado que vende sonhos e fatura alto. Uma recepção digna dos Jacksons. A robozinha vem, fala com você, tira foto. Os casamentos estão assim, cheios de tecnologia. A robozinha aqui também ajuda na hora da arrecadação. Sabe a hora de passar a gravata, um clássico dos casamentos? E aí assim, ó, tem um aplicativo, entra, a pessoa fala, eu vou ajudar, então corta a gravata. Ela vai escolher um valor, vamos supor aí, R$100. Aí ok. Aí ela corta a gravata virtualmente. Já pra festa, aí chama o robozão, que dança, acende as luzinhas e diverte os convidados. E já que é para misturar tradição com inovação, olha só essa ideia. Na febre dos álbuns de figurinhas da Copa, uma versão casamento, com noivo, noiva, padrinhos e quem mais quiser participar do time. A gente vai entregar para os padrinhos isso, para eles poderem trocar entre eles as figurinhas. Então vai aumentar aí a conversa do casamento, vai ter que se reunir. E depois ainda tem um aplicativo de realidade aumentada, que é só aproximar o celular e aparece um vídeo com depoimento de quem tá na foto. Agora, fazer tudo isso de um jeito diferente, especial, moderno ou até mesmo bem tradicional, faz essa feira em São Paulo movimentar altas cifras. Só nessa edição a expectativa é de 13 milhões de reais em contratos. Mas nesses dias tem um casamento que está todo mundo de olho, comentando, que é o do príncipe Harry com a futura duquesa, a Meghan Markle. Historicamente, as cerimônias da realeza mexem muito com os casamentos realizados depois. E um grande exemplo está aqui, ó, vestido de noiva. Todo mundo depois quer fazer igual. E por isso, aqui na feira,
Eles montaram esses 2 palpites. Ela vai querer usar, né? Então ela é norte-americana, as americanas gostam de modelos mais justos do corpo, ou tomara que caia. O outro modelo, ele vai seguir um pouco mais os padrões, que é o modelo princesa, mas ela vai ter um quê da cultura dela norte-americana. É um tomara que caia, mas por conta de não poder mostrar os ombros, ela vai cobrir com tule. Cada escolha carrega várias mensagens. Antes da Rainha Vitória, as princesas escolhiam qual cor que ela gostaria de utilizar. Então já teve rainha que casou de vermelho, roxo. Então provavelmente ela vai talvez resgatar aí as tradições, né, da Inglaterra. Na Expo Noivas, há também réplicas da carruagem, do bolo e ser realeza por um dia. E quem vive pensando em casamento, esse é o dia de subir no altar. A Gisele tem cerimônia marcada para novembro de 2019. Mas já tá aí, sentindo como é o gostinho de se vestir como uma princesa. E a sensação de estar aí dentro? É mágica, não dá para explicar. É algo surreal. O príncipe inglês Harry casa amanhã com a atriz americana Meghan Markle no castelo de Windsor. O maior líder da igreja anglicana vai realizar a cerimônia com 600 convidados. A noiva deve entrar sozinha e ser acompanhada pelo sogro, príncipe Charles, até o altar. O pai dela não pôde viajar porque está doente. Meghan será a primeira negra a entrar para a família real britânica. Nascida em Los Angeles, ela é formada em comunicação e é engajada em campanhas pela igualdade salarial entre os sexos e os direitos das mulheres. Ela não vai se tornar princesa, porque não tem sangue real. Em São Paulo, o presidente Temer comemora dados de emprego. Enquanto isso, o IBGE revela que o número de jovens brasileiros que não estudam nem trabalham passa de 11 milhões. Em Minas, o presidente foi alvo de vaias. Temer chegou a Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro, no início da manhã, onde visitou um hospital e depois um condomínio residencial que integra o programa Minha Casa Minha Vida. E apesar da promessa de entregar mais 700 mil unidades habitacionais em todo o país, foi vaiado por algumas famílias que receberam as moradias. Aqui em São Paulo, o Temer participou de um evento sobre inovação tecnológica promovido pela Confederação Nacional da Indústria e a revista Exame. O presidente fez um rápido balanço dos seus 2 anos de governo e também antecipou os dados sobre geração de novos postos de trabalho com carteira assinada em abril. Esses dados ainda serão divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Acabo de receber aqui que no mês de abril, dados do CAGED, nós tivemos mais 115.898 postos de trabalho. Portanto, nós temos que confiar no que está acontecendo no Brasil. De vez em quando eu vejo uma ideia pessimista. A Bolsa de Valores agora caiu para 83%. Mas, meu Deus, era 48%. Chegou a 87%. Os resultados foram apresentados por Temer no momento em que o IBGE também divulgou uma pesquisa que mostra que o número de pessoas de 15 a 29 anos que não estudavam e nem trabalhavam cresceu nos últimos 2 anos no país. De acordo com o Instituto, em 2017, o Brasil tinha 48 milhões e meio de pessoas entre 15 e 29 anos, sendo que 11 milhões não trabalhavam e também não estavam matriculadas em uma escola, faculdade ou curso técnico. O grupo conhecido como NEM representava 23% do total de jovens. Em 2016, eram 21,8%. Outro dado aponta que as mulheres são afetadas de forma mais intensa pela crise econômica. No primeiro trimestre deste ano, elas eram maioria na população fora do mercado de trabalho. As mulheres representavam 50,9% do total. A pesquisa revela ainda que o país não conseguiu atingir a meta de redução do analfabetismo de 6,5%, fixada para 2015. O percentual de pessoas com 15 anos ou mais que não sabiam ler ou escrever ficou em 7% no ano passado. O índice mostra que ainda há 11 milhões e meio de analfabetos no país. O presidente Temer é um gênio. Como todo gênio, é incompreendido pela massa,
No caso, os brasileiros que lhe dedicam uma rejeição estratosférica. O slogan genial, o Brasil voltou 20 anos em 2, por exemplo, sintetiza tudo o que os revoltados, os meros 200 milhões, se recusam a enxergar. É só ver os números. Já temos 28 milhões de trabalhadores desempregados ou subutilizados. É o triplo da população de Portugal. Temos 11 milhões de jovens dos 15 aos 29 anos, como nós vimos, que não estudam nem trabalham. É mais de 1/3 da população da Venezuela. Apenas 30% dos alunos que saem da 9ª série das nossas escolas são capazes de ler e entender o que leram. São 2 vezes a população da Suíça, onde há milhões e milhões de brasileiros. Mas os milhões na Suíça são de outro tipo e esses brasileiros de outro tipo também. Na economia, pelo 6º dia seguido de valorização, o dólar terminou a semana valendo R$ 3,74, alta de 1,04%. No aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o dólar turismo está sendo vendido a R$ 4,20. Para tentar conter a alta do dólar, o Banco Central anunciou que vai reforçar a sua atuação no câmbio na segunda-feira. Segundo nota divulgada pelo Banco Central, vão ser leiloados 15 mil contratos adicionais de swap cambial. A operação equivale à venda de dólares no mercado futuro. Gasolina e diesel sobem amanhã nas refinarias. Este é o 5º reajuste seguido feito pela Petrobras. O diesel vai subir 0,80% e a gasolina 1,34%. Os preços vão atingir os valores mais altos desde julho do ano passado, quando os reajustes passaram a seguir a dinâmica do mercado. Quando sobe o petróleo, sobe o preço dos combustíveis. Nas refinarias, o litro do diesel passa a custar R$ 2,34 e a gasolina vai para R$ 2,06. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Qual o efeito dessa confusão toda no mercado financeiro e do dólar nas alturas? Sobre a economia em geral, a gente ainda tem de esperar para ver. Para o dia a dia, a gente pode especular de modo mais preciso. O que pode subir e, na verdade, já está subindo? Como a gente viu, gasolina e diesel, por exemplo. Os combustíveis sobem porque o dólar ficou mais caro e a cotação desses produtos é internacional. Mas o preço em dólar do petróleo também vem subindo rápido. A chiadeira contra o preço dos combustíveis é geral. As empresas de ônibus, por exemplo, querem ajuda do governo, pois dizem que a passagem é tabelada e o diesel não para de subir. Como não deve sair ajuda nenhuma, vai haver pressão por reajuste de passagem. O ministro Moreira Franco, de Minas e Energia, disse hoje que o governo vai tentar mexer nos preços dos combustíveis. Diminuir. A gente só não sabe como. Baixar imposto sobre combustíveis está difícil, porque o governo está quebrado na pindaíba. Tentar intervir no preço da Petrobras vai dar rolo, até porque este governo criticou as intervenções de Dilma Rousseff na petroleira. E onde mais o dólar pode pegar? No preço de pão, massas, de tudo que é feito com trigo. O Brasil importa metade do trigo que consome. Mas o problemão agora é que a safra da Argentina, de quem a gente compra trigo, foi um desastre. Temos de comprar dos Estados Unidos e Canadá. Mas o trigo de lá é mais caro por causa do transporte e do imposto de importação. Mas nem só produto importado ou feito com matéria-prima importada pode ficar mais caro, como eletrônicos, remédios, químicos. O Brasil, por exemplo, vende muita soja, carne e comida em geral. Mas o preço desses produtos tem cotação no mercado internacional, em dólar. Mesmo não sendo importado, pode subir. Enfim, a gente não sabe se, quando e como essa alta do dólar vai chegar ao consumidor, nos preços. Isso depende de quanto tempo o dólar vai ficar lá em cima, caro, e, além de mais, a gente sabe que a economia está fraca e quando as empresas não vendem, ficam com dificuldade de repassar o aumento de custo, de aumentar preço. Quando vamos saber se vai ter aumento? Provavelmente mais ou menos em um mês. Boa noite. O Instituto de Criminalística de São Paulo identificou mais 3 vítimas do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu. São agora 7 vítimas. A identificação foi possível com base em exames de laboratório e DNA, confrontando os restos mortais encontrados nos escombros com o material genético colhido das famílias das vítimas.
Segundo o Instituto de Criminalística, os 3 corpos identificados hoje são da catadora Selma Almeida da Silva, de 40 anos, mãe dos 2 gêmeos, que já tinham sido identificados na semana passada. Valmir Souza Santos, de 47 anos, e o advogado Alexandre de Menezes, de 40 anos. Ele foi o último a ser incluído na lista de desaparecidos, depois da família dar queixa do desaparecimento. O rapaz era dependente químico. Com esses 3 nomes, a lista de vítimas da tragédia subiu para 7. Outras 2 pessoas continuam desaparecidas. Polícia Militar é chamada para impedir que a Prefeitura de São Paulo desse andamento ao processo de contratação de emergência para a limpeza urbana. O valor máximo seria de quase 80 milhões de reais. Ontem, a Justiça suspendeu liminarmente a licitação. Mesmo com a suspensão, a Anlurb, que é o órgão municipal responsável pela limpeza urbana de São Paulo, tentou receber envelopes com propostas hoje de manhã. O Celur, o sindicato que representa empresas de limpeza em São Paulo, chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A entidade foi quem pediu a liminar à justiça sob a alegação de que o processo de contratação emergencial tem os mesmos problemas da licitação, que foi lançada no final do ano passado e barrada pelo Tribunal de Contas do município. Um dos problemas apontados é que há impedimento à livre concorrência. Na decisão de ontem, a juíza Luciene de Oliveira Ribeiro determinou a suspensão da contratação em caráter emergencial para a prestação de serviços indivisíveis de limpeza pública, que perdurará até que falhas apontadas pelo TCM sejam sanadas ou aceitas as justificativas apresentadas. Como a limpeza urbana é um serviço essencial para a cidade e ainda não há uma definição sobre a licitação que foi barrada pelo TCM, está em vigor desde janeiro um contrato emergencial. Só que o prazo desse contrato vence no dia 13 de junho, ou seja, daqui menos de 30 dias. Sem um novo contrato de emergência, não se sabe o que vai acontecer com a limpeza da cidade no término do prazo. A Anlurb disse que vai recorrer da decisão assim que for notificada, que a liminar não impedia a entrega dos envelopes e que todos os questionamentos do TCM serão respondidos. Está em jogo um contrato estimado em cerca de R$1 bilhão que vai definir quais empresas vão realizar a varrição, limpeza de bocas de lobo, de túneis e monumentos em toda a cidade. Nas ruas dá para ver que o trabalho precisa melhorar. Em muitos pontos o lixo se acumula e vira alvo de reclamações. Todo dia esse lixo em todo canto do mundo. Fica até feio para a cidade, né? A 14ª edição da Virada Cultural de São Paulo começa amanhã e vai até domingo. A repórter Sabrina Pires está no Vale do Anhangabaú, onde está sendo montado um parque de diversões. Olá, Sabrina, boa noite. Olha, aqui no centro já está tudo montado. Pelo menos o parquinho ainda não está funcionando a partir de amanhã, 6 horas da tarde, mas o barco Viking, por exemplo, já está montado. Tem ali o helicóptero, a parte para o carrinho de bate-bate. Para muito adulto vai dar para matar a saudade e para as crianças também. Elas vão poder se divertir aqui no centro por 24 horas com esse parquinho, uma das novidades dessa edição da Virada Cultural. Também vai ter aqui no centro cinema ao ar livre na rua 15 de novembro e, claro, vários shows musicais espalhados pela cidade. Essa estratégia continua da Prefeitura de não ter apenas atrações aqui no centro e também em todos os bairros. Destaque dessa edição, o bloco de carnaval Tarado Ni Você, que vai ter a participação de Caetano Veloso e também vai ter o show de El Chan, por muita gente, um show bastante esperado. E como serão 24 horas de atrações culturais em São Paulo, CPTM e metrô vão ter o dia, a noite toda, a madrugada toda, oferecendo transporte público e também as linhas de ônibus vão funcionar em esquema especial nesse fim de semana. Voltamos ao estúdio. Um espião russo envenenado há 2 meses deixou hoje o hospital na Inglaterra. Sergei Skripal, de 66 anos, estava internado desde 4 de março quando foi envenenado em Salisbury, no sul da Inglaterra. O Reino Unido acusou a Rússia de estar por trás do ataque. Governos aliados dos ingleses expulsaram mais de 100 diplomatas russos. A Rússia também expulsou diplomatas ocidentais em resposta e negou qualquer envolvimento no envenenamento.
O governo de Nicolás Maduro e a oposição encerraram hoje a campanha das eleições presidenciais da Venezuela. Vários protestos da oposição ocuparam as principais cidades do país nas últimas semanas, mas Maduro aparece como favorito nas pesquisas. Afirmando que as eleições do fim de semana são uma fraude, os opositores pedem que os eleitores se abstenham de votar. Num último evento de campanha, o segundo colocado, Henry Falcón, negou ser um laranja do regime e afirmou que quer superar Maduro e a crise econômica que atinge o país de forma severa e colocar a Venezuela de novo no caminho do crescimento econômico. Vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Vocês nunca viram uma ditadura perder eleição. Elas convocam o eleitor apenas para ganhar um verniz de legitimidade. Pois é o caso da Venezuela neste domingo. Nicolás Maduro quer mais 5 anos como presidente. O governo dele não aceitou o registro dos partidos da oposição, então não conseguiram apresentar candidato. Esses partidos defendem a abstenção. Já que o voto não é obrigatório, o governo então acha que vai poder conseguir colocar mais gente na rua. O governo encontrou um dissidente para fazer a figuração. Ele se chama Henry Falcón, é um militar da reserva e ex-governador do estado de Lara. Eis que na última pesquisa do mais sério dos institutos de opinião, o Data Analysis, Maduro perderia para Falcón por 10 pontos percentuais. E isso se a abstenção não for muito alta. O governo então preparou uma vergonhosa operação de fraude. O presidente da Colômbia denunciou que Maduro está recrutando colombianos da fronteira e chamando essa gente para votar. Não existe na Venezuela justiça eleitoral e a fiscalização é feita pelo governo. Basta enxertar na urna cédulas em nome dos eleitores que ficaram em casa. E existe também a troca de voto por alimentos. Nesse país em que os bolivarianos levaram ao colapso econômico, 1/4 da população só come uma vez por dia. Existem centros que vendem cesta básica a preços subsidiados. Mas para comprar é preciso ter um cartão. Para todos os beneficiados, esse cartão vence no domingo. E adivinha onde que ele vai ser renovado? Em centros instalados ao lado dos locais de votação. Isso sem falar no transporte gratuito de eleitores. Providenciado, aqui seria crime eleitoral. Maduro não permitiu a entrada de observadores internacionais. O governo poderá roubar à vontade para se reelegê-lo. Ele só tem o apoio de 1/5 da população. Na Venezuela, crianças morrem de fome. Com a inflação de 14.000% ao ano, 1 litro de leite custa 2 semanas de salário mínimo. O governo de um país como esse seria normalmente enxotado com o pé no traseiro. Mas a ditadura venezuelana já criou todo o roteiro para permanecer no poder, o que é uma lástima. É assim que o mundo gira. Boa noite. Depois de 3 dias de reunião, o Papa Francisco demitiu toda a cúpula da Igreja Católica do Chile. 34 bispos eram suspeitos de acobertar pedofilia na igreja. Na declaração conjunta, os bispos pediram perdão pela dor causada às vítimas e agradeceram a perseverança e a coragem delas ao denunciarem as ações apesar das dificuldades e dos ataques da comunidade católica do país. Os escândalos de pedofilia e abusos sexuais no Chile, por parte de bispos e sacerdotes, ganharam projeção na visita do Papa ao país em janeiro. Durante a viagem ao Chile, o Papa Francisco não se reuniu com as vítimas e tinha reafirmado acreditar na inocência dos religiosos. Dias depois, na Itália, pediu desculpas por seu posicionamento naquela ocasião e chamou as vítimas a Roma para escutá-las. E a semana vai terminando com chuva no sul do Brasil. Aqui na capital nós tivemos hoje algumas pancadas isoladas e temperaturas gostosas, né? Pois é, mas segundo a meteorologia, olha, o tempo vai mudar radicalmente, vai ficar muito frio no fim de semana em todo o estado, hein? Vamos ver os detalhes com Mariana Armentano. Em quase todo o centro-sul do país, o alerta é para muita chuva e frio nesse fim de semana. Uma intensa frente fria associada a um ciclone extratropical avança para a costa do Sudeste e pode provocar temporais amanhã, desde o leste gaúcho, passando por São Paulo, sul do Rio, de Minas, até o oeste do Mato Grosso. Esse sistema pode provocar chuvas volumosas e queda nas temperaturas até o sudoeste do Amazonas. Vamos ver as temperaturas?
Nesse sábado, em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 19 graus. Em Curitiba, não faz mais que 20 graus à tarde. Na capital mineira, a máxima ainda chega aos 29 no sábado. No Rio, calorão na casa dos 35 graus. Mas olha como esfria mais no domingo, mesmo sem chuva. Na capital gaúcha, mínima de 9 e máxima só de 16. Em Curitiba, as temperaturas ficam entre 6 e 16 graus. Na capital mineira, a máxima não passa dos 24. E no Rio, a máxima cai de 35 para 25 graus no domingo. E como já falamos, o estado de São Paulo também vai ter mudanças do tempo. A previsão é de chuvas de moderada a forte intensidade, até com ventania, e a temperatura cai em todas as regiões. A máxima não vai passar dos 25 graus em Presidente Prudente e em Marília. Em Franca, em Barretos e em Bauru, a máxima vai aos 26 graus. Já no litoral, quem quiser pegar uma praia, aproveita o sábado, viu? Já que a máxima vai aos 31 graus em Caraguatatuba, porque no domingo esfria e não dá praia não. E olha, vai esfriar também aqui na capital. Olha só. Nessa madrugada, mínima de 17, máxima amanhã de 24 graus, com um tempo bem estável. Aí no domingo não chove mais, mas olha o frio. Mínima de 13 e máxima prevista de apenas 19 graus. E para começar a semana, céu de brigadeiro, mas os termômetros ficam ali, entre 9 e 20 graus apenas. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o bloqueio dos bens dos réus do escândalo do metrô. O pedido foi feito pelo consórcio formado pela Galvão Engenharia e Serveng. A ação envolve o ex-presidente do metrô e atual chefe de gabinete do prefeito Bruno Covas, Sérgio Aveleda, e as outras empresas que construíram a linha 5 Lilás do metrô de São Paulo. A indisponibilidade dos bens de todos os réus foi determinada pela primeira instância da Justiça Paulista no início do mês. Na ação, Aveleda, as empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Galvão Engenharia, Mendes Júnior e a OAS, entre outras, já foram condenadas por improbidade administrativa por fraude no processo da licitação da linha. Há mais de 30 anos, médicos, psicólogos e trabalhadores da saúde se reúnem no dia 18 de maio para marcar a luta pela melhoria do atendimento às pessoas com transtornos mentais. Uma manifestação hoje em São Paulo chamou atenção para o tema. Centenas de pessoas participaram do protesto que fechou a Avenida Paulista durante a tarde. Na rua, participantes encenaram abusos que ainda aconteceriam dentro de hospitais psiquiátricos. O movimento de luta antimanicomial existe no mundo todo. No Brasil, são mais de 30 anos. A principal reivindicação é o fim de internações desnecessárias. A maior conquista do grupo até hoje foi a criação da Lei 10/2016 em 2001. Todos os movimentos de saúde mental, da luta antimanicomial, todos os movimentos ligados à reforma psiquiátrica defendem que, ao invés de investir em leitos psiquiátricos, se invista em redes substitutivas aos leitos psiquiátricos, no caso, leito em CAPs, no caso, residências terapêuticas, unidades de acolhimento, que são outras formas de acolher que não no hospital, porque o modelo hospitalocêntrico, na visão dos movimentos de saúde mental, já está superado. No mês passado, o governo federal anunciou a liberação de 87 milhões de reais para a contratação de entidades privadas que acolham pessoas com dependência de álcool e outras drogas, as chamadas comunidades terapêuticas. Para o grupo da luta antimanicomial, esse formato é um retrocesso por manter encarceramentos que seriam desnecessários. Enquanto a gente não cuidar do usuário de álcool e outras drogas dentro do território, da comunidade dele, entender qual é a relação que essa pessoa estabelece com o mundo, porque ela não estabelece só uma relação com a droga, ela estabelece uma relação com o mundo. E é por isso que é nisso que a gente precisa olhar para poder cuidar das pessoas. Fornecedores confirmaram pagamentos em dinheiro para a reforma da casa de Maria Estela Temer, filha do presidente Temer. A informação foi divulgada agora há pouco no blog da jornalista Andréa Sadi, que teve acesso aos depoimentos desses fornecedores. São eles: o dono da Ibiza Acabamentos, Piero Consulite, Carlos Roberto Pinto, funcionário da Argeplan, e a arquiteta Nayara Mármore da Silva. Os três afirmaram que conhecem Maria Rita Fratesi, esposa do Coronel Lima, e que fecharam os negócios com ela. Piero disse ter recebido de Maria Rita R$100 mil em dinheiro, em 4 parcelas. Carlos Roberto diz que tratou pessoalmente com a mulher do coronel sobre a obra e que recebeu R$15 mil pelo serviço. Nayara afirmou conhecer Maria Rita há 15 anos e que passou um orçamento em torno de R$900 mil.
O blog da jornalista Andréa Sadi também teve acesso ao depoimento de Maria Estela Temer. Ela disse que a sugestão de procurar o Coronel Lima para ajudá-la nas reformas da casa foi feita pelo pai, Michel Temer. Maristela afirmou que considerou que Lima era amigo do pai dela e também dono da empresa de arquitetura e engenharia, no caso a Argeplan. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli, as decisões do PSB após a desistência de Joaquim Barbosa. A entrevista foi gravada. Entrevisto o deputado estadual Barros Munhoz, que está em seu 5º mandato. Foi secretário e ministro de Estado e presidente da Alesp por 2 gestões. Barros Munhoz deixou o PSDB depois de 15 anos de militância partidária e se filiou ao PSB. Muito obrigada por estar conosco, Barros Munhoz. Deputado, bom, o senhor explicou quando se desligou do PSDB, onde ficou, né, esses 15 anos com intensa atuação política. O senhor discordou da decisão do partido de lançar a candidatura de João Dória ao governo de São Paulo. Agora, o senhor é um político muito experiente. O senhor foi prefeito por 3 vezes, né? 3 vezes. O senhor foi ministro de Estado, secretário de Estado, presidente de Assembleia Legislativa. Como eu falei, tudo isso, o que de tão grave existe com João Dória para justificar a sua deserção do PSDB? Bem, Maria Lídia, eu acho que o que ele fez é o que de mais grave pode existir na política. É descumprir um compromisso com o povo. Compromisso com o povo é algo sagrado. Qualquer desculpa é mera desculpa. O fato, eu fiz campanha com o Dória. Eu fui um dos primeiros deputados a apoiar o João Dória. Eu acho o João Dória capacitado. Talvez, não sei se ele é bom político. Ele fala que é gestor. Hoje, eu duvido um pouco pela gestão que ele fez na Prefeitura de São Paulo. No mesmo período, o Serra fez 10 vezes mais do que ele fez. Mas também deixou a Prefeitura para um outro voo, governador do Estado. E o eleitor não deu a mínima para isso, o elegeu. Não, nunca mais o elegeu depois. Como? Elegeu o governador. Elegeu o governador e concordou com a saída dele, porque era completamente diferente a situação da época. Ele fez muita coisa em 1 ano e 3 meses. É muito, mas muito mais do que o Dória, que não cumpriu. A imprensa está noticiando aí, quase nada do que se comprometeu a fazer. Então ele descumpriu um compromisso, não apenas de ficar 4 anos, mas de fazer aquilo que ele disse que ia fazer. E pior, ele causou um grande transtorno na política do Estado de São Paulo. É óbvio que o caminho natural das coisas era, depois de ser apoiado 6 vezes por outros partidos, diversos partidos, o PSDB devia apoiar o candidato do PSB, que era o vice-governador, que era o sucessor natural do governador Geraldo Alckmin. Lógico que o Alckmin, quando escolheu o Márcio França para vice, já pensava que ele ia ficar no governo e seria candidato à sucessão. Mas ele mesmo disse que não houve um compromisso não houve. Nesse sentido, uma coisa de palavras. Não, eu acredito que não houve. Mas é uma coisa mais ou menos natural, né? Isso é muito frequente, inclusive em clubes sociais, é frequente na vida das pessoas, é uma sequência natural. Mas, deputado, o senhor, assim, de fato, tem uma experiência que pouca gente tem na política, como a sua, com tanta atuação na vida pública do país, do Estado e do país. Agora, quando o senhor discorda dessa forma de uma decisão do seu partido, isso não pode ser, e deixa o partido, isso não pode ser contraproducente para o seu futuro político, para o senhor poder parecer personalista e não homem de partido? Não, realmente eu acho que não tem nenhum homem de partido aqui no Brasil, viu, Maria Lídia? Eu nem sei se tem partido aqui no Brasil, com muita franqueza. Uai, o senhor não entrou no PSB? Mas que é isso? É um partido no qual eu acredito, como eu acreditava no PSDB, e nem tenho nada contra o PSDB. Eu tenho contra essa postura do João Dória, que foi repudiada pela população e vai ser nas urnas. Até eu deixei o PSDB para um caminho que eu reputo melhor para São Paulo. Eu acho que o Márcio é o melhor candidato e acho que o João Dória perde a eleição.
Muita gente confunde. O eleitorado de São Paulo não é 1/3 capital e 2/3 interior. O eleitorado de São Paulo é 1/3 capital, 1/3 grande São Paulo e 1/3 interior. Aqui na capital, o desgaste dele já é evidente e cada vez maior. Isso vai se irradiando. A onda vai do mar para a praia, não vai da praia para o mar. Márcio França, que hoje é o governador de São Paulo, é desconhecido do eleitor de São Paulo. Isso, né? Quase todo mundo. Vai haver tempo suficiente para essa conquista, para ele chegar à frente, não só de Dória, mas de outros candidatos que podem deslanchar? Vai haver. Olha, em primeiro lugar, o Márcio, ele tem um referencial que ninguém tem no Brasil. Ele foi eleito prefeito da cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele estudou, onde ele se formou, onde ele trabalhou, começou a trabalhar. Foi eleito prefeito por quem o conhece a vida toda. Sim, e agora ele tem esse desconhecimento. Não, mas então, e ele foi reeleito por 93,01% da população. É recorde nacional. O que quer dizer que ele é bom, ele é competente. Esse conhecimento é inevitável no final da campanha, nos 15 dias finais da campanha. São 45 dias de eleição. O que você não consegue... Vai dar? Dá, tranquilamente que dá. É impressionante. Olha, o Dória, até setembro de 2016, ele tinha 12%. Ele era o terceiro colocado. Nessa época, em maio de 2016, o Dória tinha 3% nas pesquisas. Então veja como ele foi conhecido e o povo acreditou nele. Lamento que ele tenha desiludido a população que confiou nele. O que justifica a resistência no PSB ao nome do candidato Geraldo Alckmin? Na minha ideia, o ideal é o partido deixar livre que cada estado apoie o seu candidato a presidente. O meu candidato a presidente da República é Geraldo Alckmin. Acho que vai ganhar a eleição, porque o povo vai entender que o melhor candidato é ele, né? E lamento que eu acho que se não tivesse havido essa divisão entre o Dória e o Márcio, nessa altura do campeonato, seria muito mais provável o PSB, inclusive, apoiar o Alckmin para presidente da República. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Eu é que agradeço. O Corinthians goleou ontem o Deportivo Lara da Venezuela, ontem à noite, jogando pela Copa Libertadores da América. O Santos perdeu para o Luverdense na Copa do Brasil, mas classificou para a próxima fase da competição. Vamos ver os gols. O Luverdense tinha a dura missão de reverter o placar de 5-1 sofrido para o Santos. No jogo de ida, e Paulinho ainda ampliou a margem ao fazer 1-0 para o Santos no início da partida. O empate do time de Mato Grosso veio aos 31 minutos, quando Paulo René completou o cruzamento e contou com a falha de Vanderlei para deixar tudo igual. No começo do segundo tempo, Itaque cobrou falta com categoria e definiu a vitória do Luverdense por 2-1. Mesmo com a derrota, o Santos se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Jogando na Venezuela, o Corinthians massacrou o Deportivo Lara, com destaque para Jadson, que marcou 3 gols da vitória corintiana, abrindo o placar nesse lance. O meia corintiano também fez o segundo de pênalti e o terceiro nesse belo chute. O paraguaio Romero ainda marcou esse golaço de voleio, ampliando a festa preto e branca na Venezuela, que terminou com placar de 7-2 para o Corinthians, que conquistou a liderança do Grupo 7 da Libertadores. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Boa noite e até segunda. Badia Sade dá um show de talento no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.